Os objetivos desta aula são caracterizar a dilatação dos líquidos, exemplificar a dilatação dos líquidos, ou seja, primeiro a gente vai entender o que é a dilatação dos líquidos, como que ocorre esse fenômeno, né? Como que eu posso identificar a ocorrência desse fenômeno físico. Posteriormente, a gente vai exemplificar, né? Então, a gente vai ver alguns exemplos, resoluções de exemplos sobre isso. Não serão todos que estão no roteiro, já vou logo adiantando. Posteriormente, nós vamos tentar compreender o comportamento anômalo da água. Anômalo significa irregular, anormal, ou seja, a água não se comporta como as demais substâncias que a gente já ouviu falar. A gente vai ver como que a água se comporta em relação à dilatação e se é somente ela que tem esse comportamento. Então, eu peço que a partir de agora vocês prestem bastante atenção, porque esse assunto ele é cheio de detalhes, né? Embora a gente já tenha visto sobre dilatação dos sólidos, e a dilatação dos líquidos seja um pouco similar à dilatação volumétrica dos sólidos, nós vamos entender que existem diversas diferenças e nós precisamos estar atento a elas. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre as características dos líquidos em geral. Primeira coisa, um líquido, ele é um fluido, né? Assim como o ar é um fluido, o líquido também é um fluido. E, portanto, o líquido não tem uma forma definida, ele não tem um formato que eu possa mensurá-lo. Para eu medir a forma dele, o volume desse líquido, eu tenho que colocar ele dentro de um recipiente. Caso contrário, eu não sei o volume dele, né? Porque ele não tem uma forma definida. Os recipientes que geralmente nós vamos costumar a usar são do formato cilíndrico. Então, muito cuidado, por exemplo, quando o volume do recipiente não vier definido no enunciado da questão. Quando o volume vier para você ter que calcular, né? Então, vai ter questões que pode ocorrer isso? Pode sim, pode ocorrer que uma questão te deu o raio do recipiente e a altura e não te diga o volume, né? Como que você vai calcular o volume desse recipiente? Se ele tiver um formato cilíndrico, como geralmente costuma ser, o volume dele vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, né? Esse H significa a altura do recipiente. Então, você teria que calcular. Basicamente isso. Mas, não se preocupem, porque geralmente o volume do recipiente, ele vem informado no enunciado. Você precisa ler, né, interpretar isso na questão. Então, geralmente o volume vem informado. Vocês sabem que volume se mede em centímetro cúbico, né, ou metro cúbico, essa é a unidade de medida utilizada. Milímetro cúbico, sempre elevado ao cubo, né? Então, muito cuidado na unidade de medida também. Sobre a dilatação térmica dos líquidos, a gente precisa entender como que ocorre, então, né? Aqui tem uma figura com 3 situações diferentes. A gente vai analisar situação por situação, tá? A primeira situação, vou chamar de N0. Nessa situação, o frasco tá frio e o líquido tá frio. Então, a gente tem o volume do líquido nessa altura aqui, tá? Se a gente tivesse que calcular o volume do líquido, teria que ser até essa altura aqui. Esse é o volume normal em temperatura ambiente do líquido, tá? Porque o frasco tá frio, o líquido tá frio. Seria o volume inicial, né? Que a gente chama. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse frasco e esse líquido, que é um sistema único, eles vão passar por uma variação de temperatura. Então, ele vai sofrer uma variação de temperatura. E quando isso ocorre, gente, você tem que pensar o seguinte: quem que entra primeiro em contato com a
variação de temperatura? É o recipiente ou o líquido que está dentro do recipiente, né? Então, pensando nesse sistema, na ocorrência dele, é perceptível que o primeiro a entrar em contato com a variação de temperatura é o recipiente. Então, o recipiente ele é o primeiro a mudar de tamanho, a variar. Então, ele vai dilatar primeiro. Quem cresce primeiro é o recipiente, porque eu estou aumentando a temperatura, ele vai dilatar. A impressão que dá é de que o líquido abaixou, né? Teve um desnível aqui do líquido. Mas, será que sumiu o líquido do recipiente? Não, não sumiu. O que aconteceu foi que o recipiente dilatou. Foi isso que aconteceu. Então, nessa situação, que eu vou chamar de NA, né, que é uma situação posterior, nós temos aqui um frasco que está quente e um líquido que está frio. Lógico que é frio entre aspas, né? Mas o líquido está numa temperatura menor do que o frasco. O frasco dilatou primeiro. Depois, posteriormente, já a um passar do tempo, você percebe que aquele líquido, ele passou do volume inicial, né? Ou seja, ele aumentou ainda mais. Como ele aumentou ainda mais, perceptível aqui que o frasco está quente e o líquido também está quente. Eu chamo essa situação, então, de NB. São 3 situações distintas. Temperatura inicial, né? Ambiente. Aí começa a dilatação. Quem dilata primeiro é o recipiente, depois quem vem dilatar é o líquido. E por ser líquido, né? O líquido dilata mais que o recipiente, então a percepção que a gente tem do líquido é muito maior do que a do recipiente, porque os coeficientes de dilatação dos líquidos são muito maiores. E aí você percebe que aqui é a dilatação apenas do recipiente, né? Não é a dilatação do sistema completo, é só do recipiente. E aqui é a dilatação real, ou seja, dilatou tudo, né? Dilatou o frasco, dilatou o líquido. Só que o líquido, gente, ele pode transbordar. Se você imaginar, por exemplo, que o recipiente, ele é cortado aqui em cima dessa linha vermelha, se ele for cortado, se ele não for até lá em cima, né? E você permanecer com esse recipiente no fogo, esse líquido acima da linha vermelha iria transbordar. Esse líquido, então, acima da linha vermelha, a gente chama de dilatação aparente do líquido, né? É uma coisa em excesso, que transborda, que excede, que cairia do frasco se eu cortasse ele em cima da linha que marca o volume inicial. Essa é a dilatação aparente. Então, dilatação real do sistema é a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente do líquido, né? Se eu fosse calcular a dilatação real, seria assim: a variação do volume real do sistema é igual à variação do volume do recipiente mais a variação do volume aparente, tá? E quem seria o volume do recipiente? A dilatação do volume do recipiente é o volume inicial dele, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente, que a gente usou o gama aqui, então é volumétrico, vezes a variação de temperatura. E a dilatação aparente, como eu falei para você, que é aquele líquido que chega a transbordar, que ele excede, é o volume inicial do líquido, né? Como é que ele era inicialmente, o coeficiente de dilatação aparente desse líquido, que geralmente costuma ser maior do que o coeficiente de dilatação do recipiente, porque está num estado físico diferente, vezes a variação de temperatura. Então, essas são as formulazinhas que nós vamos utilizar. E vocês podem observar que o formato dessas fórmulas são muito parecidos com os formatos das fórmulas utilizadas na dilatação dos sólidos, né? Não mudou muita coisa. Inclusive, os significados também são análogos. E então,
aqui um detalhe, né, que eu já falei 2 vezes nessa aula, mas eu vou repetir sobre o coeficiente de dilatação. O coeficiente de dilatação do real, né, do líquido vai ser a dilatação, o coeficiente de dilatação do recipiente mais o coeficiente de dilatação aparente. Quanto maior o coeficiente de dilatação, gente, maior a dilatação da substância analisada. Então, é o que eu falei. O coeficiente de dilatação dos líquidos, eles são maiores do que os coeficientes de dilatação dos sólidos. Portanto, eles tendem a dilatar mais que os sólidos, que o recipiente. Por isso que esse líquido pode chegar a transbordar, porque o recipiente não vai dilatar conforme a dilatação desse líquido. Então, anotem isso aí, que isso é muito importante para vocês. Um recipiente feito de uma liga metálica, cujo coeficiente de dilatação linear é 28 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, tem capacidade volumétrica de 250 centímetros cúbicos, isso a 20 graus Celsius. Nessa temperatura, está completamente cheio de um líquido cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 1,32 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Determine a dilatação volumétrica do líquido e o volume que transborda do recipiente quando a temperatura é aumentada para 220 graus Celsius. Então, aqui, a gente tem que ficar atento a algumas coisas. Primeiro, ele nos forneceu o coeficiente de dilatação do recipiente de forma linear, mas o sistema é volumétrico, então a gente vai precisar transformar isso aqui. Outra coisa, o coeficiente de dilatação, ele forneceu para a gente o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido já no formato ideal, ou seja, a gente está trabalhando com o sistema volumétrico e ele forneceu isso para a gente. Isso aqui a gente não vai precisar transformar, mas esse sim, né? A gente tem que lembrar daquela regrinha. Então, os nossos dados são, primeira coisa, o coeficiente de dilatação da liga metálica da qual é feito esse recipiente, a gente vai ter que multiplicar por 3, porque ele nos deu o coeficiente linear. E a gente precisa transformar para volumétrica. Então, 3 vezes 28 dá 84, né? Vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. Pronto, transformamos. Posteriormente, ele falou sobre o volume inicial desse recipiente, que é 250 centímetros cúbicos. Então, esse recipiente tem esse volume inicialmente. O que acontece? Ocorre uma variação de temperatura. A temperatura, ela está a 20 graus Celsius e ela vai até 220. Então, foi uma mudança de 200 graus, né? Nessa variação, a gente tem que perceber que inicialmente a temperatura era 20 graus. E na temperatura de 20 graus, o recipiente estava completamente cheio, ele fala aqui. Completamente cheio. Se isso é verdade, então, nessa temperatura inicial, o volume do recipiente era igual ao volume do líquido. Então, a gente sabe o volume inicial do líquido. É 250 centímetros cúbicos. A gente sabe o volume do recipiente inicialmente também. É 250 centímetros cúbicos. Ok, guarda essa informação. O coeficiente de dilatação volumétrica do líquido também é fornecido, tá ok. Então, primeira coisa, nós vamos calcular a dilatação do líquido, né? Para calcular a dilatação do líquido, eu preciso do volume inicial do líquido, do coeficiente de dilatação volumétrica do líquido e do quanto variou a temperatura. Eu tenho essas 3 informações. É só substituir. Então, substituindo, vai ficar 250 vezes 1,32 vezes 10 a menos 3 vezes 200. Observe que a gente tem 3 zeros à direita, eu vou cancelar com esses 3 zeros à esquerda e vai sobrar isso aqui.
Eu vou pegar, então, 25 vezes 1,32 vezes 2 dá 66 centímetros cúbicos. Essa, então, foi a dilatação real, né, do líquido. Foi tudo que aconteceu. Agora, a gente vai calcular a dilatação do recipiente, porque a gente tem que lembrar que o recipiente também dilatou. Para calcular a dilatação do recipiente, eu preciso do volume inicial desse recipiente, a gente sabe. Preciso do coeficiente de dilatação do recipiente, que é da liga metálica, a gente sabe. E do quanto variou a temperatura, também é fornecido. Substituímos. Mais uma vez, nós temos 3 zeros à direita, vamos cancelar com 3 zeros à esquerda. Vai ficar assim. De novo, a gente multiplica 25 vezes 2, que dá 50. Cancelamos um zero à direita com um zero à esquerda. Bom, ficou assim. Então, 5 vezes 84 dá 420, né? Como tem um 10 a menos 2, é pegar a vírgula que está aqui depois do zero e passar ela 2 casas para a esquerda. Fica 4,2 centímetros cúbicos. Vocês observaram que o recipiente dilatou bem menos do que o líquido? O líquido dilatou 66 centímetros cúbicos, enquanto o recipiente só dilatou 4,2. Isso significa que houve um transbordamento. Quanto foi que transbordou? Isso é só pegar e você fazer uma diferença, né? Você vai pegar a dilatação real e vai subtrair pela dilatação do recipiente. E você vai saber quanto foi que transbordou. Então, a dilatação aparente é de 61,8 centímetros cúbicos. Foi isso aqui que transbordou. Perfeito. Segundo exemplo, um frasco de vidro graduado em centímetro cúbico a 0 graus Celsius contém mercúrio até a marca de 100 centímetros cúbicos, quando ainda a 0 graus Celsius. Ao se aquecer o conjunto a 120 graus Celsius, o nível de mercúrio atinge a marca de 101,8 centímetros cúbicos. Determine o coeficiente de dilatação linear do vidro. Dado o coeficiente de dilatação do mercúrio, já nos deu o volumétrico, porque é o gama utilizado. Então, a gente vai observar nossos dados. Nós temos o volume inicial do mercúrio e temos o volume final do mercúrio. Se a gente subtrair, a gente vai ter a dilatação aparente do mercúrio, que é 1,8 centímetros cúbicos. Então, a variação aparente, né, a variação do volume aparente é 1,8 centímetros cúbicos. Isso a gente já sabe. Variou 120 graus Celsius a temperatura e o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio também é fornecido. Então, a gente vai buscar saber qual é o coeficiente de dilatação aparente. Isso a gente não conhece, né? Mas a gente sabe a variação do volume aparente e sabemos o volume inicial e a variação de temperatura. Então, substituindo, fica assim. Observa aqui que 100 vezes 120 dá 12.000, né? Então, eu vou isolar esse termo para descobrir qual é o coeficiente aparente, porque isso não foi fornecido. Foi fornecido só o coeficiente de dilatação do líquido, que é do mercúrio. Mas o aparente é diferente, né? A gente não sabe. Então, a gente vai pegar esse valor de 12.000 e vamos passar ele para o outro lado. Ele está multiplicando, ele tem que passar dividindo. Vai ficar desse jeito. 1,8 dividido por 12.000, né? Aqui eu vou pegar e vou transformar esses 12.000 que está em decimal em notação científica. E ele vai ficar assim, ó. 1,2 vezes 10 à quarta, tá? Porque eu peguei a vírgula e passei a vírgula 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda, tá? Então, ficou 10 à quarta.
Eu vou pegar o 1,8 e o 1,2 e vou dividir os dois, né? Vai ficar 1,5. Mas eu vou passar o 10 à quarta, que está no denominador, para o numerador. Quando eu faço isso, ele transforma aqui o sinal do expoente, que está 4 positivo, ele vai ficar menos 4 lá em cima. Fica desse jeito, ó. Então, eu dividi, deu 1,5, passei o 10 à quarta para o numerador, trocou o sinal do expoente. Beleza, eu ainda posso fazer mais? Posso. De que forma? Então, a gente sabe o coeficiente de dilatação do mercúrio e a gente vai pegar aqui, olha, e vai passar essa vírgula uma casa para a direita e vai ficar menos 5. Então, eu tenho 18 aqui, 15 aqui, 10 a menos 5 aqui, 10 a menos 5 aqui. Por que que eu fiz isso? Porque a gente precisa saber o coeficiente de dilatação linear do recipiente, né? E para saber o coeficiente de dilatação do recipiente, que é a mesma coisa de falar do vidro, nós precisamos lembrar que o coeficiente de dilatação linear é 1/3 do coeficiente de dilatação volumétrico, tá? Então, eu tenho que pegar o coeficiente de dilatação volumétrico e dividir ele por 3 para obter o linear. Caso contrário, a gente não vai fazer nada direito, né? Então, aqui, lembrando, o coeficiente de dilatação linear é 1/3, ou seja, eu vou pegar o coeficiente de dilatação volumétrico e dividir ele por 3. Mas quem é o coeficiente de dilatação do recipiente? Como que eu vou achar? Eu não tenho ele, eu não sei quem é. Sei sim. O coeficiente de dilatação do recipiente, ele vai ser o coeficiente de dilatação real do líquido menos o aparente, né? Então, eu vou pegar o real, que é 18 vezes 10 a menos 5, e vou subtrair pelo aparente. Ok, substituir aqui, né? Vou pegar 18 menos 15, que vai dar 3. Conserva a base 10, né, do expoente, e conserva a notação. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1, tá? 1 vezes 10 a menos 5, ele é o coeficiente de dilatação linear do vidro. Então, a gente chegou nisso aí. Portanto, o terceiro exemplo eu não vou exemplificar aqui, ele tá bem trivial lá no roteiro, dá para você acompanhar. Eu achei melhor só falar sobre esses dois, porque eles são um pouquinho mais complexos de se pensar a respeito, tá? Lembrando, gente, nem todo exercício usa esse raciocínio. Você tem que pensar sempre no que foi fornecido e no que você precisa achar, tá? E sobre o comportamento anômalo da água. Não é só a água, não, que tem esse comportamento anormal, irregular, né? Nós temos o ferro, que também tem esse comportamento. Nós temos o bismuto e o antimônio, né? São substâncias com comportamento parecido com o comportamento da água em relação à dilatação, tá? Primeira coisa, o que nós sabemos é que se você aquecer alguma coisa, a gente espera que essa coisa vá dilatar, ou seja, que ele vá aumentar de tamanho. Mas não é isso que acontece com a água. Por exemplo, se eu diminuir a temperatura de algo, eu espero que esse algo diminua de tamanho, não é isso? Olha o que acontece quando eu aumento a temperatura da água. Ela faz diminuir o volume, né? Sólida, ela tem um volume maior e líquida, ela tem um volume menor. Isso não era para estar acontecendo, isso é anormal, é irregular. Por que isso acontece? Tem uma explicação para isso, né? Nós sabemos que as moléculas de água, elas vibram e no estado líquido, elas estão próximas umas das outras. Elas possuem uma ligação, lógico, mas é uma ligação bem dinâmica. Por isso que o líquido é chamado de fluido, né? E ele não tem um formato definido. Quando a água está passando de um estado físico de líquido, né, para o sólido, ou seja, quando eu vou fundir a água, ou seja, quando eu vou solidificar a água, acontece que
ocorrem umas ligações que a gente chama de ponte de hidrogênio. Nessas pontes de hidrogênio, causa meio que um espaço. Esses espaços são preenchidos às vezes por ar e às vezes é vácuo, né? Você pode observar, se você pegar um pedaço de gelo, que ele tem algumas frechas dentro dele, que às vezes é preenchida por ar e às vezes não tem nada, é vácuo, né? Mas esses frechas que tem dentro do gelo são constituídas devido a essa ligação que a gente chama de ponte de hidrogênio, né? Esse aqui é o hidrogênio, ele está se ligando com o oxigênio. E essa ligação a gente chama de ponte de hidrogênio, né? É isso que está acontecendo. E é por isso que o gelo no estado, né? A água no estado sólido tem um volume maior que no estado líquido. Porque no líquido não tem essas pontes de hidrogênio. Então, para chegar a isso aqui, existe todo um processo, né? Para a garrafa chegar a estourar no congelador. Não estoura de uma hora para outra, né? Tem todo um processo. A garrafa bem vedada no congelador, com água ou alguma substância que contém água, uma hora ou outra vai acontecer isso aqui sim. Porque como eu falei, o recipiente, quando a temperatura está diminuindo, o recipiente tende a contrair, a diminuir de tamanho, né? E a água, até certo ponto, também se comporta dessa forma, mas chega a uma hora, um intervalo, que o comportamento dela é anormal, é irregular. Então, quando a temperatura está aumentando, a gente espera que o volume também aumente, né? Mas não é isso que acontece com a água, o volume dela faz diminuir nesse comportamento anômalo. Tem um gráfico que ele representa muito bem o que está acontecendo. Observa o seguinte, 12 graus Celsius é maior do que 8 graus Celsius. 8 graus é maior que 4 graus Celsius. Então, se você pegar a seta daqui para cá, você está diminuindo a temperatura, certo? E aqui o volume está aumentando no sentido para cima, tá? Então, olha acima dessa curva aqui. Quando eu estou diminuindo a temperatura, aqui, ó, o volume está diminuindo. Esse comportamento é normal. Eu estou diminuindo a temperatura, o volume está diminuindo. Isso é normal. Aí chega em 4 graus Celsius, começa o comportamento anormal em 4 graus. Por quê? Eu continuo diminuindo a temperatura e o volume está aumentando. Isso não é normal. O volume está aumentando. Chegou em 0 grau, aqui tem gelo mais água dentro do recipiente, né? Dentro da garrafa, no congelador, por exemplo. Chegou em 0, olha só o tanto que o volume aumenta em 0 grau. Então, é por isso que a garrafa estoura no congelador. Porque vai dilatar, né? Vai aumentar o volume. Que coisa estranha, né? Mas você já sabe que é por causa das pontes de hidrogênio que tem a formação na solidificação, tá? Então, muito cuidado. E isso explica também o fato dos peixes conseguirem sobreviver nos lagos, nas regiões tão frias como os árticos, né? Por que eles conseguem sobreviver? Porque quando tá gelando o ambiente, a camada superior é a primeira a solidificar, né? E quando ela vai cristalizando, ela vai ficando mais densa. Então, ela tende a descer. E por convecção é o quê? É troca de massa de água, de massa dos fluidos, né? O fluido que está mais denso desce e o fluido que está mais frio sobe. A gente sabe que o frio, ele tende a descer, né? O fluido mais frio desce e aquele que está com a maior temperatura tende a subir. E ele fica nesse processo até chegar à temperatura de 4 graus Celsius, que é a hora que começa a formar as pontes de hidrogênio. Quando forma as pontes de hidrogênio, cria uma camada de água sólida aqui mais espessa. E essa camada, ela impede
que essa diferença de temperatura continue, né? Que esse fluxo que estava acontecendo de convecção aqui dentro continue. Então, também não haverá troca de temperatura mais entre o lago que está abaixo da camada de gelo com o que está fora da camada de gelo, ou seja, na superfície. Então, o ambiente pode chegar a menos 20 graus Celsius, que os peixes não vão sentir o frio dessa temperatura, né? Eles vão continuar sobrevivendo lá, porque lá tá 4 graus Celsius, devido a essa camada de gelo aqui, que é utilizado, né? Que a gente sabe que é um péssimo condutor de energia térmica. Então, essa camada de gelo impede a troca de calor entre o que está fora e o que está dentro do lago.